Olá, pessoal, eu sou a Fernanda. E eu sou a Camila. Nós somos da UIS. E antes da gente começar a entrar no case especificamente, a gente queria contar um pouquinho para vocês do nosso contexto, né? Onde estamos inseridos. Então, quem é a UIS, né? Nós somos uma gestora de canais de distribuição de seguros e de serviços financeiros. A nossa sede fica em Brasília, mas a gente tem mais de 1.500 colaboradores espalhados por todo o Brasil. E a gente decidiu trazer dois pontos muito importantes da UIS que tem bastante conexão com o nosso case. Um deles é o nosso propósito. Então, o nosso propósito é estimular o desenvolvimento das pessoas para uma sociedade cada vez melhor. Então, seja para dentro da UIS, seja para fora da UIS, a gente quer que as pessoas se desenvolvam. E o outro ponto que é bastante relevante, que a gente leva bastante a sério, é o nosso EVP, então nossa proposta de valor para os colaboradores, que a gente une pessoas diferentes, então a gente traz toda a parte de diversidade para que elas se desenvolvam e alcancem resultados incríveis. E aí a gente reforça bastante também a questão do desafio, que pode vir o desafio que vier, que a gente está pronto para isso. E as pessoas talentosas, a gente considera que elas devem e precisam, né, voar alto. E é isso que a gente busca em todos os nossos programas. Falando um pouquinho do mercado, né, trazemos aí alguns dados sobre o mercado, principalmente no contexto da tecnologia da informação. Hoje em dia a gente percebe que existem muitas vagas e poucos profissionais qualificados que possam atingir essas vagas, né, trazendo um impacto tanto na produtividade da equipe quanto nos gastos da organização. Bom, esse é o contexto de mercado, né? E quando a gente olha para a UIS, o contexto não é muito diferente disso. Então, a gente trouxe aqui alguns dados que motivaram a construção desse programa que a gente vai apresentar mais a fundo para vocês. Então, nosso turnover desse público de tecnologia ele é de 26%, então ele é muito alto comparado ao turnover médio aí da UIS, que é de 16%. Além disso, a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais preparados no mercado. Então, quando a gente vai em busca desses profissionais, ou eles são muito mais caros, então distantes das expectativas financeiras da UIS, ou então eles são inexperientes. E aí falta aquela formação inicial, né, para que ela já entre na UIS jogando e trazendo resultados para a gente. Além disso, como a gente falou ali no início, né, a cultura da UIS ela preza muito por desenvolvimento. Então, a gente precisa que esse DNA de desenvolvimento esteja aí nos nossos colaboradores e, claramente, nos nossos candidatos. Então, foi assim que a gente se deparou, né, com esse cenário e a gente perguntou o que a gente faz, então, com essa situação. E a gente achou um caminho muito interessante de juntar o universo de recrutamento e seleção e de treinamento e desenvolvimento. A gente enxerga isso como um casamento que tem tudo para dar certo, né? E com isso a expectativa era que a gente tivesse, né, um pool de talentos a partir disso daí, um fit muito maior com a UIS e um conhecimento técnico de acordo com as nossas necessidades. Aí pensando em tudo isso, principalmente no fator de poder desenvolver, né, daqueles que ou gostariam de mudar de carreira ou gostariam de conhecer um pouco mais sobre outras formas de desenvolvimento, outras linguagens, surgiu o Acelera Dev UIS. É um programa aí de aceleração que nos ajudou a desenvolver mais esses prováveis candidatos. E agora a gente vai contar um pouquinho para vocês como que foi construído esse programa. Então, a construção, ela começou com esse levantamento das competências, né? O que é mais crítico para a gente, e aí a gente decidiu segmentar essa aceleração para desenvolvedores back-end. Além disso, a gente buscou por um parceiro no mercado, né? A gente entende que tinham pessoas experientes já nessa conexão do recrutamento com o desenvolvimento, e a gente encontrou a Tribe, que foi uma grande parceira para a construção desse programa e para o sucesso desse programa. Depois a gente definiu a jornada, então a gente pensou em toda a experiência daqueles colaboradores, daqueles candidatos, né? E a gente decidiu unir tanto o desenvolvimento de competências comportamentais com competências técnicas. A gente fez a divulgação do programa atingindo as comunidades de tecnologia, né, que são bem específicas, e a gente fez todas essas divulgações por meio das redes sociais, por meio do mailing, tanto da Tribe quanto da própria UIS.
A gente fez a seleção desses participantes junto com a Tribe, então a gente teve algumas etapas ali de seleção para fazer um filtro, de fato, um funil, para que a gente chegasse nos participantes finais da nossa aceleração. E aí a gente deu um start no programa que culminou com o início da pandemia, então a gente tomou a decisão de fazer o programa todo online. O programa ele teve aí uma durabilidade de 10 semanas, sendo que tinham conteúdos tanto assíncronos quanto o síncrono, que foi o nosso momento presente ao vivo, além do momento da Demo Day, que era o momento em que eles tinham que apresentar os projetos finais. Tá? Baseado nisso, o que a gente pensou? Alguns elementos que a gente pensou para trabalhar com eles durante essa jornada. Foi justamente, a gente fez uma criação de conexão entre o time da UIS, participando aí desse momento com eles ao vivo. Além disso, a gente conseguiu dividir os conteúdos entre conteúdos técnicos e de cultura da UIS, para que eles conseguissem cada vez mais criar essa conexão. Assim como enviamos conteúdos em diferentes canais para eles, dessa forma ajudava no desenvolvimento, né, de diferentes formas de aprendizado. E por último, a gente não pode deixar de comemorar, então a gente teve os momentos aí de comemoração dos marcos, que foram importantes para eles, justamente para continuar o engajamento deles durante o programa. Fatos curiosos é que a gente teve muita participação interna do nosso time, então alguns ministrantes eram nossos líderes técnicos ou próprios desenvolvedores. Dessa forma, a gente acabou valorizando o nosso time interno, assim como reconhecendo alguns colaboradores, né? E também tiveram alguns participantes da aceleração que eram internos e tiveram a oportunidade de transitar, de fazer uma transição de carreira aí para serem desenvolvedores. Bom, agora trazendo um pouquinho dos highlights, né, desses 10 encontros que a gente teve ao longo dessa jornada. Então, começando ali, o primeiro encontro foi de boas-vindas, então a gente fez dinâmica de interação para já quebrar aquele gelo inicial, né, que as pessoas se sentissem mais confortáveis e animadas com toda essa experiência. Então, a gente trouxe todo o time de staff que participaria, né, ao longo dessa jornada toda para conversar um pouquinho com essas pessoas, com os nossos acelerados. O segundo encontro foi um momento da gente trazer a cultura ágil da UIS, então como que a gente faz aqui dentro, como que a gente trabalha com metodologias ágeis, como que esse universo de programação está inserido no dia a dia, nas entregas da UIS. No terceiro encontro, a gente teve um bate-papo sobre programação, que a gente trouxe os nossos devs para trocar uma ideia com esses acelerados, então eles puderam tirar dúvidas de coisas mais técnicas e de rotina também, que foi bastante interessante. No nosso quarto encontro, a gente aplicou um termômetro para entender como que estava até ali, né, o programa, o que a gente poderia ajustar até o final dessa jornada. E a gente também teve um conteúdo de carreira da UIS, né, para justamente ajudar eles na construção dessa carreira em tecnologia, seja dentro da UIS ou fora. Quando a gente chegou no meio da nossa jornada, então foi um momento de comemoração, foi o primeiro marco ali, né, que a gente enviou para casa dos participantes um kit UIS, que a gente, enfim, entregou copos, cadernos, alguns adesivos, para que eles se sentissem mais próximos da nossa empresa. Bom, a partir do sexto encontro, no sexto, sétimo e oitavo encontro, a gente abordou conteúdos mais técnicos. Então, ali no início, a gente levantou alguns conteúdos que eram de interesse desses acelerados. E aí, a gente veio abordando eles em cada um dos encontros. Então, ali no sexto, a gente falou sobre o mercado de trabalho, como que é a programação em C# e alguns outros detalhes mais técnicos. No sétimo encontro, a gente trouxe um case de como que a gente usa a API dentro da UIS, então, para já novamente trazer esse fator UIS na formação deles. No oitavo encontro, a gente continuou, né, falando de APIs, falando da documentação necessária. E aí, no nono encontro, o nosso destaque aqui foi para a divulgação da newsletter. Então, eles levantaram um dos temas em relação à cultura, era como que a gente enxergava o UIS em 5 anos, e a gente divulgou um vídeo, né, do nosso CEO respondendo a essa pergunta,
e isso foi por meio da newsletter. E outro fato interessante também foi que nessa newsletter a gente já divulgou o nosso primeiro contratado acelerado. Então isso quer dizer que ao longo de toda essa jornada a gente estava de olho, né, na performance, no engajamento deles, para que a gente já pudesse trazer eles para o nosso processo seletivo e assim contratar. E isso aconteceu ali antes que a jornada chegasse ao fim, né? E aí, por fim, nosso 10º encontro foi um momento de deploy, que a gente falou sobre DevOps, trazendo também, de novo, os conteúdos técnicos que seriam importantes e relevantes para a construção do projeto final, que a Camila vai falar agora. Antes mesmo de acontecer o projeto final, a gente fez um momento de preparação aí com eles, no qual a gente divulgou dicas dos nossos próprios devs, dos nossos wizards internos, de como que eles poderiam ter uma melhor performance nessa apresentação. E com isso mandamos uma outra newsletter, né, falando um pouco mais sobre o processo seletivo, falando mais sobre algumas informações importantes para que eles também pudessem, se caso não fossem entrar na Wiz, eles pudessem entrar no mercado de TI em outras empresas. No dia do Demo Day, a gente teve aí os momentos de apresentação dos cases. Nesses cases, nesses projetos, foram avaliados tanto pelo nosso time técnico interno, quanto pelo time técnico da Tribe. Foi um momento muito interessante, muito importante, porque eles também receberam feedbacks, contando aí com mais um momento de desenvolvimento. E no final, né, no nosso momento pós-acelera, a gente entende que a gente não poderia perder essa comunicação e essa conexão com eles. A gente fechou essa experiência aí com uma união de uma nova comunidade entre os nossos desenvolvedores e os acelerados, para que eles pudessem trocar informações mais técnicas, informações mais do cotidiano deles, do contexto deles como desenvolvedores. Fazendo aí, além disso, a gente também fez aí um banco de talentos, e desse banco de talentos, algumas entrevistas já foram realizadas logo após o momento final da aceleração. Bom, a gente já trouxe, né, alguns elementos que a gente usou ao longo do programa para que tivesse um engajamento maior, que a gente atingisse os resultados que a gente queria, que a gente tinha mapeado ali desde o início, mas aqui eu vou pontuar alguns desses recursos, né, que suportaram a gente ao longo dessa jornada. Então, para começar, para a formação, a gente disponibilizou para os acelerados a plataforma da Tribe, que continha os conteúdos mais técnicos, de fato. A gente também disponibilizou acesso ao WIST Online. A WIST é a nossa universidade corporativa, então a gente colocou esses conteúdos à disposição deles, eram conteúdos mais voltados à realidade da WIST, de fato. E a gente teve essa plataforma de engajamento aí, de trocas entre os nossos desenvolvedores e os acelerados. Para comunicação, a gente se utilizou de um newsletter para trazer os principais destaques, alguns pontos relevantes, tanto de conteúdos técnicos quanto não técnicos para os acelerados. A gente teve o AceleraCast, que foi o nosso podcast, que a gente trouxe uma fala do nosso CEO, a gente teve compartilhamento das experiências dos desenvolvedores por meio desse recurso, né, que é o podcast. E a gente teve também divulgação de vídeos, em especial do CEO Responde. Então era um momento que o nosso CEO se comunicava diretamente e abertamente com os acelerados. Para que a gente medisse, né, a temperatura, como que estava o engajamento, como que estava a motivação deles ao longo desse processo, a gente teve o nosso termômetro para coletar essa percepção. E por último, que a gente já reforçou, né, o quanto que é importante a gente ter comemorações ao longo do caminho, afinal são 10 semanas de desenvolvimento, de estudo, de interação. A gente teve a nossa comemoração, que aconteceu ali na metade do caminho, né, com o Kit Wist que a gente já trouxe para vocês. E aí, ao final da jornada, a gente fez um happy hour com música ao vivo, com presença do nosso CEO, e a gente mandou um Vale iFood para casa de cada um deles. Como a gente não podia fazer essa comemoração ao vivo, né, juntos, cada um fez sua comemoração em casa. Bom, e vocês devem estar ansiosos, né, curiosos para saber quais foram os resultados dessa aceleração, desse programa, e a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, começando pelos nossos termômetros, né, que a gente aplicou aí ao longo do programa,
Numa avaliação de 0 a 5, a gente perguntou como tinha sido essa experiência ali do início, né, da aceleração ali das primeiras 4 semanas. A avaliação foi muito positiva, estivemos aí em 4,53. A animação para as próximas semanas, isso a gente fez questão de mensurar para que a gente soubesse onde que a gente teria que ajustar, né? Se a gente precisava ajustar alguma coisa ou não. Então a avaliação também foi bem positiva, a gente tinha um grupo bastante animado. A reação a alguns momentos de live, né, que a gente teve, então começando pelas boas-vindas, a avaliação também foi muito positiva. O momento que a gente falou sobre a nossa cultura ágil também foi bastante positiva. E eu queria destacar aqui o momento de bate-papo com os devs, foi a nossa maior avaliação, então o que a gente vê, de fato, o interesse deles, né, em conhecer mais da rotina, conhecer mais da realidade, do trabalho, do que é ser um dev, seja dentro da Wiz ou fora da Wiz. Então, esse foi o momento mais esperado e de melhor avaliação por parte dos nossos acelerados. E o termômetro final, a gente teve aí uma média de 4,5. Então, de forma geral, a gente ficou bastante feliz, né, com essas avaliações. Então, mostrou que realmente estava fazendo sentido para os nossos acelerados. Trazendo um pouco mais agora de depoimentos deles, né, durante o processo e os termômetros, eu acho que vale destacar algumas coisas, principalmente que é realmente a fala deles, né, então espero ter uma chance para fazer parte da equipe da Wiz, estou aprendendo muito, muitos agradecendo, né, minha gratidão por me ajudar a construir a minha história na TI, está sendo uma experiência incrível, estar aprendendo uma nova linguagem, então muitos deles aí não tinham contato com a linguagem C#, então teve essa oportunidade com a gente. Hoje finaliza, né, a jornada, né, mais inspirado e com vontade de aprender mais, então a gente aí destacou um pouquinho mais aí essa pulga atrás da orelha de buscar mais conhecimento. Mais agradecimentos, né, da Wiz com proporcionar isso, foi o primeiro passo para a nova carreira da pessoa. Gostou muito, teve uma pessoa também que gostou muito do entusiasmo da gente, da Wiz, né, dentro da aceleração, chamando a gente de uma equipe fantástica, e sabe que agora que no final ele vai estar muito mais preparado, ou ela, né, vai estar muito mais preparado para o mercado. Eu acho que esse ponto da animação é bem interessante, né? Porque os encontros aconteciam no sábado pela manhã. Então, imagina, é um pouco mais delicado, né? A gente está muito animado num sábado de manhã, então mostra como que o programa estava sendo bem desenhado, né? De acordo com as necessidades deles, por isso que eles estavam engajados. Além disso, a gente teve muitas publicações espontâneas na mídia, né, ao longo da jornada, que a gente trouxe alguns exemplos dessas publicações e eu queria dar destaque para uma delas. Então, foi um depoimento de um acelerado que falou que, enfim, a filhinha dele passou mal e aí o computador dele acabou estragando. E aí, a Wiz deu um computador, emprestou um computador para que ele pudesse finalizar a jornada junto com a gente, que ele não fosse prejudicado. Então, ele ficou extremamente agradecido e eu acho que mostra também o empenho, né, da Wiz e da própria Tribe de continuar, né, esse programa para que não tivesse barreiras, para que essas pessoas continuassem engajadas independente do seu contexto. Então, foi um acontecimento bem marcante, bem legal, que repercutiu aí dentro das redes sociais. Trazendo um pouco mais de números, né, nos nossos resultados, a gente teve aí 840 pessoas inscritas antes de começar o programa, né, dessas 840 pessoas, 40 pessoas foram aprovadas para serem aceleradas nesse momento. Dessas 40 pessoas, o mais interessante é que tiveram pessoas em vários locais diferentes, não só em Brasília, como também tivemos participantes em Portugal e na Irlanda. Dessas 40, 36 pessoas concluíram, então a gente teve aí um número de desistentes muito baixo, de acordo com o histórico da Tribe. E dessas 36, 10 pessoas foram contratadas e estão hoje com a gente na Wiz. Bom, esses foram alguns resultados mais tangíveis, né? Mas a gente também tem resultados intangíveis que a gente achou bem relevante, né, trazer para vocês. Então, a gente teve um fortalecimento muito grande da nossa marca empregadora. Então, vale dizer que a Wiz não é uma empresa de tecnologia.
mas a gente se utiliza da tecnologia, né, para fornecer as melhores soluções para os nossos clientes e até para os colaboradores. Então, a tecnologia é um braço, de fato, muito forte dentro da UIS, por isso a relevância, né, a importância de ter com a gente os melhores profissionais. Além disso, a gente também conquistou aí um banco de talentos que a gente fez parte da formação dessas pessoas, e elas conhecem já da UIS, então isso facilita a questão do fit cultural, né? Ao longo aí dessa jornada, que a gente sabe o quanto que é desafiador fazer essa casadinha de pessoas capacitadas com fit com a empresa. Então, esse banco de talentos está recheado de pessoas assim. E a contribuição para a sociedade, como a gente disse lá no início, esse é o nosso propósito. E a gente contribuiu com a formação de alguns profissionais que, por mais que eles não estejam atuando na UIS, eles vão estar atuando em outras empresas, né? Então, esses foram os resultados que a gente tem bastante orgulho de trazer. E é isso. A gente agradece bastante pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!